E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica, e hoje eu vim com uma missão muito importante para explicar para vocês a origem ou as origens do sionismo moderno. E esse vídeo é para a gente esclarecer de uma vez por todas que sionismo não é semitismo. Logo, ser anti-sionista não é ser antissemita. São coisas totalmente diferentes. E totalmente mesmo. Mas já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque tem muito conteúdo. A gente está fazendo revisão aqui de matérias para o Enem. Tem história, filosofia, sociologia, geografia, história da arte e vídeos de atualidades como esses, que eu vim aqui com o motivo de esclarecer essas questões para vocês. Tá bom? Então bora lá começar. O que é o sionismo moderno? Ou moderno e contemporâneo? É um movimento político e ideológico. Então nada tem a ver com questão étnico-cultural. É um movimento político e ideológico que surge ali mais ou menos na segunda metade do século XIX, tendo como o criador, o fundador do conceito que a gente vai entender como sionismo, o Theodor Heuss. Qual que é a ideia? Aqui a gente já passa o conceito direto para vocês. A defesa da diáspora, o fim da diáspora judaica. O que significa isso? Diáspora é o retiro, a retirada de um povo, certo? Então, a defesa do fim dessa retirada, dessa migração judaica, que é histórica, vem desde a Idade Antiga, para, enfim, retornar para sua terra prometida, para sua terra santa. A gente está falando de Israel. Então, o fim dessa retirada, esses judeus que estão dispersos pelo mundo, principalmente pela Europa, ali no século XIX, para que eles retornem para sua terra e construam e formem ali, no caso, quando a gente fala de sionismo moderno, fundem o seu próprio Estado, o Estado de Israel, tá bom? Então, ele também é considerado um nacionalismo judeu, visto que se prega ou se defende a ideia de construir, de formar, oficializar a formação de um Estado para a nação, para o povo judeu. Tudo isso lá que o Theodor Heuss ele levou em consideração, ele levou em consideração principalmente o século XIX, onde o povo judeu foi amplamente perseguido, mas se a gente levar também para o século XX, onde ele falece, né, no início do século XX, mas a gente sabe que o povo judeu foi amplamente perseguido. Se engana quem pensa que essa perseguição acontece só no nazismo. A perseguição é muito anterior, vem de séculos atrás, no tempo moderno, para a gente não ir lá atrás. Quando a gente tem, por exemplo, a formação do Estado alemão, certo? Em 1871, inclusive lá com Otto von Bismarck, você tem registros, inclusive, de perseguição, de colocar culpa em judeus por questões da própria sociedade, mas isso não aconteceu só ali. A gente vê acontecendo também na França, a gente vê acontecendo também na Inglaterra. Então ele leva em consideração toda essa questão de perseguição e ódio aos judeus do século XIX, depois a gente vê no século XX, para a formação, para o fim dessa diáspora e a formação do Estado de Israel para o povo judeu. Então já é importante destacar que aqui a gente já definiu que é bem diferente você falar em sionismo e semitismo. Só para explicar aqui, semitismo, ou povo semita, é o povo que é descendente de Sem, filho de Noé. Então, quando a gente fala em semita, até é a mesma origem, inclusive é o mesmo tronco de origem, inclusive do povo árabe, tá bom? Então também são descendentes de Sem, assim como o povo judeu. A gente está falando de etnia, tá? Quando se fala em árabe. Agora, enquanto que sionismo, a gente já está falando de um movimento político e ideológico. Então já coloca na sua cabeça, por favor, que ser anti-sionista, um movimento ideológico que a gente vai aprofundar daqui para frente, é muito diferente de ser antissemita. Quando você é antissemita, você está já dentro de um movimento xenofóbico, contra uma etnia, contra uma cultura, enquanto que anti-sionista, aí você já está se opondo a uma questão político-ideológica.
Ficou claro isso para todo mundo? Etimologicamente, o termo sionismo ou sionita vem de Sion. Sion, do hebraico, significa elevação. Trata-se de elevação ou retorno às colinas que cercam a Terra Santa, Jerusalém. Esse termo, a gente fala do termo, ele foi cunhado também por um escritor judeu, que é o Nathan Birman, em 1892. Então, o conceito vem lá do Theodor Herzl e o termo, etimologicamente, é cunhado pelo Nathan Birman, né, que é um escritor. Quando eu falei para você sobre levar em consideração as perseguições aos judeus, vamos falar um pouquinho aqui mais do Theodor Herzl, que é o fundador do sionismo moderno. Ele nasceu em Budapeste, no Império Austro-Húngaro, teve perseguição, logicamente, que a gente falou, que ele leva em consideração essas questões de perseguição aos judeus na Europa, principalmente. Ele é escritor de uma obra referência, que é O Estado Judeu, olha o nome da obra, uma solução moderna para a questão judaica, então ele já aponta a solução da questão do fim da diáspora judaica. E ele viajou, ele morou em outras regiões na Europa, inclusive foi correspondente jornalístico na França, e lá na França, inclusive, ele acompanhou outros casos, como, por exemplo, ele cobriu o julgamento militar francês, um julgamento militar de um outro judeu, que é o Alfred Dreyfus, tá? Desculpem as pronúncias, que foi acusado de espionagem por parte do exército alemão, a mando do exército alemão, acusado de espionagem dentro do território francês. É um período, inclusive, de conflitos, tá? Entre República Francesa no período de Primavera dos Povos, né, da formação do que a gente vai conhecer depois como Império Alemão. Então ele foi acusado e ele entregou essa questão que o militar, o Alfred, ele acabou entregando muitas falhas, inclusive de corrupção dentro do próprio exército francês, e aí ele foi acusado. Segundo o Theodor Herzl, ele foi perseguido por uma questão de ser judeu, tá? Então, utilizaram ele como um famoso bode expiatório por ser judeu. Isso contribuiu, inclusive, para a formação desse conceito que a gente está falando de sionismo. E aí as coisas começam a se oficializar. Em 1897, aí a gente já está no finalzinho do século XIX, foi realizado o primeiro, de outros que vão ter, mas o primeiro congresso sionista foi realizado na Basileia, na Suíça, e dali você tem a retirada de uma maior organização desse pensamento sionista. Foi elaborado um programa dos pontos defendidos pelos sionistas, que é o chamado Programa da Basileia. Foi fundada a Organização Sionista Mundial e adotado o hino também, que é o Hatikvah, que é o hino conhecido como a Esperança. Eu não tenho certeza se ele é o hino de Israel ou não, mas foi adotado um hino, então você já está mexendo com simbologias e organização. Com a criação desse conceito de sionismo, criando a Organização Sionista Mundial, já no século XIX, você já começa a ter um início de uma migração para Israel, antes de formar o Estado de Israel. Tá? Então você já começa a ter uma população de judeus que estava dispersa na Europa, retornando para o que eles vão chamar de Terra Prometida, a Terra de Israel, migrando de volta para a Palestina, porque você não tem a formação do Estado de Israel, ainda no século XIX. Quando a gente chega no ano de 1909, é um ano importante, porque foi nesse período que foi fundada uma cidade importante, que é a cidade de Tel Aviv, que é chamada aí Tel Aviv do hebraico Colina da Primavera, né, que trabalha com essa ideia de aflorescimento do povo judeu, por isso que é a ideia da primavera. E 10% da população, até em 1909, 10% da população no território da Palestina eram de judeus. Esse número vai crescer drasticamente até os dias atuais. O conceito do sionismo, então, ele tem a origem lá no século XIX, com Theodor Herzl,
E aí a gente começa a ter outros aprofundamentos em outros congressos sionistas mundiais, que começam a surgir novas vertentes do sionismo. Eu quero que vocês entendam que vão surgindo teses e antíteses até se ter uma síntese. Alguns modelos eles vão desaparecer com o tempo e outros vão continuar até o que a gente tem atual. Então, ao longo do século XX, por exemplo, a gente vê no início do século XX surgindo, até mesmo por influência de movimentos socialistas, o sionismo marxista, o sionismo socialista, que esse defendia a emancipação do povo de Israel através de um processo de luta de classes sem a interferência ou sem o poder da interferência internacional, feita pela classe trabalhadora de judeus. Desculpem. Ao mesmo tempo, você tem um outro sionismo, que é o sionismo político, que defende essa emancipação, mas com apoio, inclusive pediu apoio de czaristas, né, do próprio czar, de reis para a formação do Estado de Israel, que é o que a gente vai chamar de sionismo político, tá? Ao qual, inclusive, o próprio Theodor Herzl, ele foi um dos primeiros grandes nomes. E aí a gente chega mais próximo do sionismo que a gente tem hoje, que é o que a gente fala e faz, inclusive, crítica, que é o sionismo revisionista, é aquele que revê toda essa questão do sionismo. O sionismo revisionista, ele defende a autodeterminação do povo de Israel, a formação do Estado de Israel naquele período, depois agora você já tem formado, mas muito através da formação de grupos paramilitares de judeus sionistas, certo? Contra o povo palestino. É aí que a gente começa a chegar a entender o que é esse sionismo hoje, que é o sionismo que defende a formação do Estado de Israel, ou pelo menos agora a manutenção do Estado de Israel, com utilização da força armada contra o povo palestino. Esse sionismo que a gente está falando, ele ganha amplo apoio internacional, principalmente por uma das grandes potências ali durante a Primeira Guerra Mundial, até antes e até pós a Primeira Guerra Mundial, que é o Reino Unido, tá? Então é aqui que a gente começa a entender quando a gente fala de sionismo enquanto projeto colonialista. É aqui que é um ponto importante. Porque a partir de 1919, pós Primeira Guerra Mundial, na verdade, entre 1919 e até 1947, a gente tem o chamado Mandato Britânico na Palestina. Então é quando o Reino Unido, a Grã-Bretanha, ela passa a controlar a região da Palestina, tá bom? Ela passa a controlar. E aí você tem acordos feitos entre o Império Britânico, que se trata de um império, certo? Até se formar o Estado de Israel, a gente tem o Império Britânico com seu projeto colonialista, em acordos com esses sionistas que a gente está falando, dentro desse sionismo político, desse sionismo que depois a gente vai chamar de revisionista, para promover uma ampla migração judaica da Europa para a Palestina. Então, antes mesmo da formação do Estado de Israel, você já começa a ter migração entre a Primeira Guerra Mundial e até o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso se acentua, inclusive, com o início da Segunda Guerra Mundial, de judeus que estão dispersos na Europa, na Inglaterra, principalmente, para a Palestina. E aí você tem direitos da Inglaterra sendo colocadas para os judeus como direito à representação política dentro da Palestina e representação mundial, e o mesmo não acontece para os palestinos. Você tem representação política de judeus, mas você não tem de palestinos. E então, no início, né, do mandato britânico em 1919, para vocês terem noção de uma questão do crescimento demográfico, a população de judeus na Palestina era de 83 mil habitantes e esse número ele subiu, multiplicou muito em 1947, quando a gente vai ter ali um ano antes da formação do Estado de Israel, 600 mil judeus, com essa promoção de uma aliança anglo-sionista, que a gente chama, dos próprios governos ingleses promovendo essa migração, tá? Essa questão do fim da diáspora, né? Esse conceito que a gente já falou aqui
do sionismo. Durante esse período do mandato britânico, tem mais coisa para falar aqui para vocês. A Inglaterra estabeleceu o hebraico como língua oficial da Palestina, concomitante com o árabe, tá bom? Então o hebraico concomitante com o árabe, fortaleceu o Haganá. O que é o Haganá? Existiu um dos principais grupos armados paramilitares sionistas, judaico-sionistas, e em relação à ocupação de terras, que eu sei que é uma questão que muita gente quer saber sobre isso, ela passou a vender lotes de terras para o povo judeu como forma de fortalecer e aumentar os assentamentos judeus dentro do território palestino. A questão é que isso foi facilitado pela Inglaterra para que os judeus tivessem acesso à terra, enquanto os palestinos não. Então, você tem um ponto muito importante para se destacar. Além do que, essa relação que a gente falou, que era uma boa relação, uma relação amistosa entre ingleses e sionistas, que é essa relação que a gente fala de anglo-sionista, ela também foi reforçada com que, ao fim do mandato britânico, em 47, a maior parte dessas terras, atenção, a maior parte dessas terras fossem transferidas, certo, de domínio público para os judeus. Então você tem, nesse período, já no mandato britânico, antes da formação do Estado de Israel, um aumento da população de judeus, e esse aumento nem sempre é feito de forma pacífica, e uma redução da população de palestinos. E aí que em 1948, já a partir da formação do Estado de Israel, ocorreu o chamado Nakba. Nakba, em árabe, significa catástrofe, tá bom? E o que é o Nakba? É o êxodo do povo palestino, tendo que desocupar as suas terras por conta desse monte de coisa que a gente falou agora há pouco, com a criação do Estado de Israel, tendo que migrar para outras regiões até mais remotas. Você teve tentativas de acordos ao longo desse tempo, e isso, o Nakba, ele é considerado uma grande catástrofe, inclusive violenta, tá, para o povo árabe, e cerca de 700 mil habitantes tiveram que se retirar de suas terras para dar espaço para a formação do Estado de Israel, com todo esse processo, principalmente que a gente falou aqui, imobiliária, né, essa questão de lotes de terras. Nesse contexto, você teve acordos para o retorno, não desses 700 mil pessoas, mas o acordo de cerca de 100 mil pessoas. Os primeiros acordos foram de retornarem às suas terras, mas poucos retornaram, ou com medo da violência causada pelo conceito do sionismo judeu, do sionismo que é o nacionalismo judeu, certo? Os dados que eu estou falando para você não são dados tirados da minha cabeça, como muita gente fala isso na internet, são dados retirados da própria ONU, tá bom? Então, nesse processo, você teve uma guerra civil para gerar o Nakba, essa guerra chamada a primeira guerra, né, de várias outras que viram ao longo do tempo, chamada de Primeira Guerra Árabe-Israelense. Ao longo da história, durante o século XX, então com o fortalecimento do Estado de Israel, com o apoio principalmente das principais potências no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando de Inglaterra, que você já tinha essa questão antes do mandato britânico, depois, posteriormente, os Estados Unidos. Você tem cada vez mais a população palestina sendo colocada nos arredores, nas regiões menos férteis do território, e sendo dispersas, né? A ideia de se colocar os assentamentos palestinos de forma dispersa dentro do território é uma forma de enfraquecimento, ou na Cisjordânia, bem dispersa, ou na faixa de Gaza, que depois você vai ter a construção dos muros, né, das cercas na faixa de Gaza, que a gente vai trabalhar com a ideia da prisão a céu aberto, ficam sob controle de Israel durante muito tempo, até a Guerra dos 6 Dias, né, em 1967, que Israel depois passa a dominar, controlar mais ainda essas regiões, vence, é uma guerra contra principalmente o Egito, né, controla o deserto do Sinai, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, e cede depois a faixa de Gaza para os palestinos já nos anos 90 e anos 2000, tá bom? Bom, acho que é importante destacar aqui que em nenhum momento a gente está falando aqui, então, que se trata, é bom reforçar, que se trata
do povo judeu. Assim como a gente fala, que é muito importante destacar aqui para vocês que árabe é etnia, enquanto que muçulmano é religião, islamismo é religião, muçulmano é religião, árabe é etnia. E muitas pessoas cometem um grande equívoco e, na maioria das vezes, maldoso ao trabalhar com a questão da generalização de que todo árabe é muçulmano e todo árabe é terrorista, ou que todo muçulmano é terrorista, que está falando lá no Alcorão e não está falando nada disso. Também se comete um erro quando se fala que todo judeu é sionista, porque não é. A gente está falando de sionismo enquanto movimento político e ideológico, certo? Então é diferente. Então, ainda bem que nem todo judeu é sionista. Esse é um ponto muito importante. Aí eu falo do meu relato para vocês. Eu já dei aula para palestinos, pessoas que acordavam cedo, viviam na Palestina, tomavam café da manhã, tomavam banho, escovavam os dentes, iam para o trabalho, à noite iam para a faculdade, voltavam e tinham uma vida assim. Não eram terroristas. Você tem, inclusive, uma parcela significativa, inclusive, de cristãos dentro da própria Palestina. Cristãos, muçulmanos, mas que têm uma vida normal, que seguem uma vida tranquila, assim como você que acorda todos os dias e faz as suas coisas. Assim como judeus em Israel também fazem isso. Mas então a gente precisa separar muito claramente aqui que sionismo é movimento político e ideológico. Semitismo, aí sim a gente está falando dos descendentes de Sem, vem lá de Noé. É diferente, tá? Então, ser anti-sionista é anti esse projeto colonialista político ideológico, que na atualidade está representado, inclusive, quando a gente fala em Estado de Israel, que tenta varrer os palestinos. Não é o povo de Israel que vive nesse conceito que eu falei para vocês. Acordam cedo lá em Tel Aviv, tomam café, vai trabalhar, vai para a faculdade. É diferente, tá bom? Acho que fica claro aqui para vocês, mas eu sei que mesmo falando isso, vai ter hater. Porque isso acontece, mas não tem importância. Eu acho que aí, quando, mesmo com essa explicação, a pessoa não quer simplesmente ouvir, pelo menos, mesmo que discorde, o problema está mais na pessoa, já não está mais em mim. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!